Eu sou o professor Walter. Hoje nós vamos conversar sobre a entrevista, que é um gênero textual trabalhado neste bimestre, está na página 40. Vamos conversar um pouquinho, naturalmente você já viu várias entrevistas, já leu, já ouviu, já acompanhou pela televisão, já leu na internet e hoje a gente vai sistematizar um pouco as características desse gênero. Tudo bem? Bem, no material de vocês, no livro didático, a proposta é que seja feita uma entrevista coletiva, né? Ou pelo menos em grupo, para vocês se organizarem. Dadas as circunstâncias, naturalmente, você fará uma entrevista individual, né? Vai fazer seu trabalho sozinho, pode ser com algum entrevistado, de repente da sua casa mesmo, ou você vai pensar num profissional e vai trabalhar por e-mail, tá? Ou virtualmente para fazer essa entrevista. Claro, o trabalho vai ser da mesma maneira sério e a gente vai conseguir naturalmente conhecer as características do gênero aí. Tudo bem? Então a nossa entrevista vai ser uma entrevista individual via meios digitais. Tudo bem? Vou passar um roteiro para vocês. No início desse trabalho, a questão 1 já diz o seguinte, né? Para você pensar em quem você poderia entrevistar. Esse é o primeiro raciocínio que deve ser feito antes de qualquer coisa, né? Para você executar o gênero entrevista. Então pense em profissionais de áreas nas quais você tenha interesse em trabalhar, por exemplo, de profissionais que tenham algo a dizer interessante para a sua turma. Isso tudo ficará gravado, ficará registrado. No momento oportuno, você pode socializar todo esse trabalho que você está tendo. E é bastante interessante que você se empenhe nesse momento para que você consiga entender e produzir um gênero textual ou gênero textual entrevista. Bem, o gênero textual entrevista é bastante conhecido. Ele está presente em jornais, revistas, sites. A maior parte das emissoras de televisão possuem um ou mais programas dedicados a esse gênero. Você pode conhecê-lo por meio de canais no YouTube ou de podcasts. Para começarmos nossa conversa, gostaria que você pensasse e anotasse alguns pontos para que você possa identificar as características do gênero entrevista. Lembre-se de que algumas entrevistas a que você já assistiu, leu ou escutou, e se possível revisite-as. É sempre importante nós voltarmos a esses gêneros. Anote o nome da personalidade entrevistada, anote a área da atuação, se diz respeito à área das artes, do esporte, da televisão, da ciência, etc. Certo? Então você vai pensar nisso. Faça uma lista de personalidades, de pessoas que você gostaria de entrevistar. Esses profissionais de destaque podem nos ajudar bastante a conhecê-los melhor por meio do gênero entrevista. Sempre os profissionais têm algo relevante a nos dizer e com certeza eles se sentirão lisonjeados pelo seu convite para fazer essa entrevista. É muito importante para nós que você faça esse convite com carinho para que essas pessoas possam contribuir com a nossa aula. Pensou em alguém, fez alguma lista, já tem alguém em mente, troque ideias com alguém da sua família sobre quem você poderia entrevistar. Bem, com essa decisão de já termos a pessoa, nós resolvemos a primeira questão da página 40. Além disso, podemos perceber qual é a principal função da entrevista, né? Então, sempre se espera que se traga alguém interessante com seu papel social reconhecido, uma personalidade, uma autoridade, um estudioso, mas não só isso, pode ser um profissional mesmo, até próximo a você, que tenha algo a dizer e que aceite naturalmente contribuir conosco, certo? Bem, naturalmente o entrevistado vai ser o centro das atenções, no caso aqui virtualmente, e ele pode nos tirar dúvidas, matar curiosidades do público, contar experiências pessoais, etc. É importante entender que o segredo de uma entrevista bem-sucedida está na escolha de um bom entrevistado. Começa por aí.
alguém que atrai a atenção do público. E também, não só isso, mas o seu papel aqui na concepção, na elaboração desse gênero, fazer boas perguntas. Não perguntas tão óbvias, mas boas perguntas. Por isso que ele precisa ser planejado. Você precisa estimular o entrevistado. Isso é bem importante para que esse gênero possa ser bem sucedido. Tá? A pessoa que vai ser entrevistada tem que se animar, digamos assim, a fazer, a responder para você. Então, cabe a você, na elaboração das perguntas, fazer perguntas inteligentes, que deixem a pessoa se expor e que eles possam nos ajudar nesse discurso. Bem, vamos pensar agora especificamente nas características do gênero entrevista. Bem, suas marcas composicionais, né? Então, em primeiro lugar, o texto da entrevista tem uma estrutura composicional mais ou menos clássica. É por isso que ele é chamado de gênero, certo? Note que se trata de um texto colaborativo, em que pelo menos duas pessoas estão implicadas, concorda? Como essas pessoas interagem? Há dois polos na entrevista. Aquele que faz as perguntas, que é o entrevistador, e o outro que responde, que deve ser o foco das atenções. Cuidado para não inverter esse processo aí. O foco das atenções é o entrevistado, não você. Ok? Trata-se, portanto, de um gênero dialógico. A sequência dialogal que você estudou anteriormente, lembram? Está presente no gênero entrevista, de forma predominante. É claro que existem descrições, existe argumentação, exposição, mas o gênero, de uma maneira geral, digamos assim, visto de uma maneira mais ampla, mais geral, é um gênero em que as sequências dialogais aparecem, tá? Então, na forma de diálogos, podemos dizer também que os interlocutores assumem posições assimétricas. O que isso quer dizer? Eles possuem papéis diferentes. O entrevistador conduz a conversa, enquanto o entrevistado oferece as informações ou opiniões que lhe foram pedidas. É diferente, por exemplo, de uma mesa redonda, que é um trabalho mais acadêmico, no qual os participantes estão em grau de igualdade. Um pesquisador fala uma coisa, o outro, em seu turno de fala, pode rebater ou dar a sua contribuição. É bastante diferente de uma entrevista, tudo bem? Por fim, note que geralmente uma entrevista também tem as características geralmente realizado de maneira oral. Né? Talvez, naturalmente, dadas as circunstâncias, isso não seja possível, mas em geral ela é realizada de maneira oral. Normal, bem bacana você fazer em meios virtuais, né? E nesse caso ela é destinada à mídia impressa, né? No nosso caso aqui destinada depois para você socializar em sala de aula no momento oportuno, né? Haverá esse momento. A entrevista também é normalmente gravada, então esteja preparado para isso. Nesse caso vai ser virtual, mas eu estou falando mais das características gerais da entrevista e, claro, você fará as adaptações, repito, dadas as circunstâncias, de acordo com o que você pode fazer nesse momento que estamos vivendo. Logo após a pessoa ser entrevistada, o gênero precisa ser transcrito e retextualizado. Nessa retextualização, o que vai acontecer? Você precisa apagar os momentos de hesitação. As pessoas, quando falam, eu mesmo fiz isso aqui várias vezes, a gente pode hesitar, não era bem isso que eu queria falar, ou eu troco o meu raciocínio, ou eu perco o foco e depois a pessoa volta a falar o que estava falando, raciocina, pensa alto. Então, tudo isso você vai ter que fazer um filtro depois que esse texto estiver pronto, tá? Então, isso que a gente chama de uma retextualização. Pensem bem nisso, é importante que você esteja atento a isso. Então, marcas da oralidade, marcas conversacionais, repetição de elementos, redundâncias, tudo isso você precisa filtrar e retirar, né? Para ficar um texto mais limpo.
A entrevista em sua forma escrita carrega normalmente algumas marcas da oralidade, ok, se elas aparecerem, mas algumas você vai filtrá-las, sem, contudo, tirar a essência do que o entrevistado falou. Certo? Uma coisa é você filtrar, outra coisa é você ficar cortando, não gosto disso, não gosto daquilo, e descaracterizar a discussão, certo? Então, tenha sempre um bom senso no momento da retextualização. Agora que exploramos algumas das características textuais da entrevista, nós vamos sistematizar esse conhecimento para você responder à questão 2 da página 40. Em seguida, leia o box ao fim da página. Neste trecho, o autor fornece uma boa definição de entrevista. Tudo bem? Nesse caso aqui, no discurso jornalístico, lá no box, a entrevista pode ser definida como uma coleta de declarações, informações, opiniões tomadas por jornalistas para divulgação através de meios de comunicação impressa, falada, escrita, televisiva e internética. Tudo bem? Então estamos começando, é uma análise inicial do gênero, como eu estou dizendo, e analisamos as questões mais gerais e agora estamos indo para essa questão mais da estrutura composicional mesmo, mais geral da entrevista. Bem, vejamos como essas características aparecem na prática. Então eu convido você para ler a entrevista que aparece nas páginas 41 e 42. Lá há uma entrevista com Nicholas Carr. Durante a sua leitura, observe como o texto está estruturado, para a gente conhecer bem como que ele aparece. Por exemplo, veja o título. Nicholas Carr, um escritor contra a internet e as redes sociais. Perceba que já no título da entrevista, que agora foi retextualizada, o título é provocativo, não é mesmo? A gente já fica, como que não gosta de redes sociais, não é isso? Então, já por aí, quem embolou a entrevista, quem escreveu ou quem retextualizou a entrevista, já foi esperto, já foi criativo. A partir do título, que é um artifício importante para chamar a atenção dos leitores, é muito importante. Perceba também que esse título se identifica quem é o entrevistado, qual sua área da atuação, é um escritor, né? E qual o assunto da entrevista, a internet e as redes sociais. Tudo bem? Temos uma foto também que retrata a personalidade, além de uma introdução que indica quem ele é. Então vejam lá, na estrutura composicional da entrevista, a primeira coisa, depois do título, né, o primeiro aspecto, quando é possível, a foto é bastante interessante. Se você conseguir, bem legal, vai ficar o trabalho, tá? E a primeira sessão, digamos assim, da entrevista é esse momento, essa introdução, onde a pessoa, o autor da entrevista, fala sobre quem é a pessoa, qual sua importância, por que ele é uma pessoa de interesse público, etc. Vamos ler um trecho dessa entrevista. Aos 53 anos, o americano, mestre em literatura pela Universidade de Harvard, afirma que as características mais brilhantes da internet podem cegar, no sentido figurado, é claro, seus usuários. Mais à frente, ficamos sabendo que ele publicou um livro sobre o assunto, A Geração Superficial. Também é reforçado para quem está realizando essa entrevista. Também é importante para quem está realizando essa entrevista. No caso, aqui o entrevistador é identificado como o próprio suporte no qual o texto é produzido. Tudo bem? O site da revista Veja, né? Então tudo isso é importante, esses elementos paratextuais que aparecem na entrevista são elementos que criam sentidos, tudo bem? Bem, além dessa questão, esse é um recurso comum nesse gênero, né? Citar esses paratextos, esses elementos, principalmente em mídias escritas. Em seguida está a transcrição da entrevista.
Note como ocorre a marcação gráfica do aspecto dialogal que caracteriza esse gênero. As perguntas aparecem em negrito, não é isso? E as respostas fornecidas pelo entrevistado aparecem com uma tipologia diferente. Então a gente consegue já visualmente perceber que é um gênero textual que tem basicamente três seções, né? Introdução, as perguntas e as respostas do entrevistado. Tudo bem? Lerei início com você, né? Vamos pensar aqui, né? Uma pergunta. Quando o senhor suspeitou que a internet começou a alterar seu comportamento? Tá? Então essa seria a pergunta. A resposta do entrevistado. Em 2007, quando comecei a ler um livro, percebi que perdia paulatinamente minha capacidade de concentração ao pausar a leitura para visitar sites na internet. Vi que estava treinando meu cérebro para receber estímulos constantes com um bombardeio de informações em tempo real. Como consequência, não tinha condições de me envolver em tarefas que demandam mais atenção fora do computador, o que me inspirou a escrever um artigo e posteriormente um livro sobre como as tecnologias influenciam o pensamento humano. A internet, assim como outras tecnologias já criadas, limita o pensamento. Note que como esse texto segue um padrão bem redondinho, né? Eliminando a maior parte das marcas da oralidade, o registro é majoritariamente formal, afinal de contas isso aqui é um texto escrito, ainda que em um outro momento apareça algo como algumas marcas da oralidade, tudo bem? Por que o senhor considera o Google, a rede social, a rede social do Google tão chato? Então, veja, é importante também que aquilo que eu já mencionei, quer dizer, as marcas da oralidade na retextualização tenha bom senso. Não fique trocando tudo, porque aí você descaracteriza a fala do entrevistado. Tudo bem? Então, nós temos que modificar aquilo que efetivamente não pode ficar no registro escrito, tudo bem? Mas sem descaracterizar originalmente a essência do que foi falado. Tudo bem? Bem, então nunca nós devemos comprometer a entrevista por essa maneira. Basicamente, então, o gênero entrevista funciona por aí, tá? Tem essas três seções, você tem um papel muito importante, tá? Para a gente encerrar esse raciocínio, vai ter um papel bastante importante nessa construção, quer dizer, dependendo das perguntas que você fizer, vai ser o papel do entrevistado vai ser mais ou menos importante. Então, atenção nesse momento em que você vai falar. Nós temos aqui no livro didático algumas questões, tá? Tem algumas orientações a passos, aqui especialmente nas páginas 42 e 43, para você construir uma ótima entrevista. Eu tenho certeza que você vai fazer um texto muito legal, muito bom, e que você vai poder socializar esse texto conosco. Tenho certeza que você tem muita capacidade, pensou em alguém bem legal, bem bacana para fazer essa entrevista aqui para você registrar. Pense que você tem que processar essas informações, seja simpático, aproveite as respostas do entrevistado, familiarize-se com, inclusive, os procedimentos desse gênero jornalístico. É importante que você estude algumas entrevistas anteriormente para que você possa se sair bem. Você vai ver que é um exercício muito legal, que vai te ajudar inclusive na oratória. Você vai precisar fazer perguntas claras, digitalmente, né? Vai escrever, mas isso é clareza, né? Então você vai precisar escrever de uma maneira clara.
tudo isso vai trazer crescimento para você, tá certo? E em uma outra oportunidade, a não ser que você faça uma entrevista com alguém que está na sua casa, você vai trabalhar mais a parte, digamos assim, oral da entrevista, né? Você ali frente a frente com o entrevistado, tudo bem? Depende das escolhas que você fizer agora, da pessoa que você escolher. Eu desejo que você faça um excelente trabalho, pegue as questões das páginas 42 e 43, leia-as com carinho, com calma, tá bom? E faça uma boa entrevista, registre isso, que nós teremos o maior prazer no momento oportuno de conversar mais com você e ler esse seu trabalho que você está fazendo. Tudo bem? Bom trabalho para você aí.